Esse ano ele encontra metade da laranja dele. É mesmo? Vai sim, uma pessoa que vai Ronaldinho, compreender. e mais uma coisa que eu tenho para dizer pro Ronaldinho. Parece que a gente tentou entrevistá-lo, ele não quis. Que feio, Ronaldo. Você, a gente já se conhece há quanto tempo? Por que não pode falar um oi pro Super Pop? Os telespectadores cobram. Eu tô falando, ele não quis falar oi. Maldade, viu? Mas, Luciano, só dá entrevista para a Rede Globo de televisão. Besteira, temos tantos milhões de pessoas assistindo agora, né? Que eu falo que todo artista, toda personalidade, não sei por que só vai na Globo. Eu acho que a pessoa tem que ir em todo lugar que o público quer ver. Claro. Seu programa tem uma audiência, tem um público, tem que ser respeitado. É, porque não é o veículo, né? É o público que está assistindo, né? É. Com certeza. Agora, e o futuro da Cicarelli? O que a senhora quer dizer? Olha, ela é uma moça muito inteligente, que está tendo muita sorte até agora, só que ela vai ter que mudar um pouco. A pessoa tem que mudar. A pessoa é diferente, que não pode estar pisando em cima de outras pessoas. Ela tem que modificar para ser uma criatura feliz. Eu acho também uma coisa, posso fazer uma pergunta para a senhora? Pois não. Eu acho que nesse caso aí, Mandiná, no caso aí do Ronaldo, da Cicarelli, eu não sou vidente. Pois não. Mas eu sabia que não ia dar certo. Então não é uma coisa muito longa. Não, mas várias pessoas falaram que não ia dar certo. Então eu queria saber da senhora. A senhora que faz um trabalho sério, como você está dizendo, por que tem tanta gente que adivinha essas coisas? Qual a opinião da senhora? A opinião é o seguinte, se a pessoa não entende bem agora o que Não, você... eu quero saber o seguinte, Ela quer dizer que a todo senhora mundo está diria que ia dizendo dar certo. que a senhora está dizendo que foi no programa do Leão Lobo e falou que o casamento não iria dar certo. Mas perfeito. várias outras pessoas Mas é também que não é uma disseram. coisa difícil de Vários saber. outros videntes, Pois não. várias outras pessoas, até eu que não sou precisa ser vidente E outra pra coisa, saber isso, eu nesse caso. eu leio mão. Eu vou ler tua mão. Não, eu quero. Eu vou ler tua mão. Eu vou ler tua mão. Você quer saber? Não? Dá aqui a mão. Eu sei ler, aprendi aprendi com... Não, essa mão é outra. Por favor. Eu sei, aprendi com... Olha, Você é furado, tá vendo aqui, hein? por favor. A linha da vida dela é muito longa. Qual é a linha da vida? Aqui, ó. E outra coisa. Você tem um filho chamado Lucas. Eu vi aqui, por Então, favor. são coisas fáceis. O que mais? Até eu sei. Você namorou um roqueiro famoso. 2. Já errou. Já errou, já. Ih, Errou. não tá bem, não. Já errou. Namorando atualmente um executivo de uma emissora de televisão e vai casar com ele. Aí também que já tá... Aí. Depois dessa, volta pra tua poltrona que eu não consigo mais nem falar. Só falta dizer que ele é mais? careca também. Aí, de vocês aí, eu desafio qualquer menina que eu leia a mão, acerto tudo. Ai, mãe de Ná, tá vendo que tá difícil o negócio aqui, né? Próximo tema, coloca aí. Próximo tema. Assunto. Durante sua carreira, Mandiná já previu várias tragédias. Dentre elas, a morte de alguns ídolos como Ayrton Senna e o grupo Mamonas Assassinas. Sem medo e sem enrolação, quem será a próxima personalidade que o Brasil vai perder? E ainda neste programa, Mandiná revela quem será o campeão da Taça Libertadores da América, São Paulo ou Atlético do Paraná. Você vai ficar sabendo no Super Pop desta noite. Não, peraí, isso aqui é sério. Aqui, ó, durante a sua carreira, a Mandiná já previu várias tragédias. Ayrton Senna? Perfeito. Como aconteceu? Olha, que a revista tá lá dentro, ficou lá fora ali, senão você via que está na revista. Eu tinha previsto, quando ele foi fazer a última corrida, que seria uma corrida que ele deveria tomar bastante cuidado. Se você lembrar bem, quando ele foi fazer, que ele parou um pouco, meio pensativo, ele tinha estado comigo uns 20 dias antes. Você falou pra ele? Falei. Você falou pra ele o quê? Que ele tivesse bastante cuidado, mas ele falou que na corrida envolvia muitas pessoas e aconteça o que acontecesse, ele teria que cumprir. Você pode lembrar bem, se você acredito que tivesse visto, que ele justamente parou um tanto para mentalizar antes de fazer a corrida.
Mas no caso, Mãe Diná, você tem uma certeza ou você dá um alerta? Você alerta a pessoa? Veja bem, quando eu tenho certeza, eu tenho Eli Correia, que é muito amigo meu, eu tenho pessoas ligadas à televisão que são amigos, eu chego para essas pessoas Você chega e de fala, outro canal de televisão, eu chego e falo, a pessoa, eu dou um alerta para a pessoa ter cuidado, pelo seguinte, que quando eu tenho essas visões, eu sei que quando a pessoa vai morrer, porque se torna uma fumaça que cobre o corpo inteiro. Quando chega que não cobre o rosto assim, da pessoa, a cabeça da pessoa, então a pessoa pode se salvar, não pode se salvar. Mas quando cobre inteirinha, um tipo de uma fumaça, uma nuvem, então eu tenho certeza que essa nuvem, aí a pessoa vai morrer. E aí você não fala nada? Você avisa a pessoa? Eu aviso, lógico, eu aviso. Agora, você vê, dos Mamonas eu avisei. Eu fui em canal em rádio, falei, mas as pessoas, delas eu não sei se elas sabem. Eu não me recordo disso. Peraí, vamos falar com a irmã dele. Mas já teve situações de acertar e errar? Eu comentei com outras pessoas. Se seu irmão teve algum tipo de aviso da Mãe Diná? Não. Provavelmente não teve, que eu só conheci ela justamente aqui, tá entendendo? A senhora avisou para quem? Para Eli Correia, eu cheguei a falar para Eli Correia. Então, Eli Correia é muito amigo da gente. Agora, eu não vou ficar em televisão, porque as pessoas têm outra... Eu sou católica, sou católica apostólica romana. Então, tem uma coisa, outras pessoas de outras religiões não acreditam em vidência, não acreditam em sensitiva, não acreditam em nada. Eles acham que não existe. Agora, a gente dando um alerta, se a pessoa respeitar, pode ser a religião que for, então pode ser invitada a muita coisa. Mãe Diná, mas assim, a senhora acredita em enganar a morte? O quê? Mudar o destino? Mudar? Por exemplo, a senhora me disse que vê uma pessoa que fica coberta por fumaça. Como você ficar o corpo inteiro coberto, porque a pessoa vai morrer. A senhora acha que a senhora tem o poder? Eu aviso só, veja bem, quando eu chego a avisar, eu insisto, porque ainda a cabeça, o rosto da pessoa aparece. Então a pessoa dá para se salvar. Agora, no caso dos Mamonas, mas a senhora, por que a senhora não avisou os meninos? No caso assim, dos Mamonas, a senhora não teve acesso, vamos supor, aos meninos ou até o produtor? Não, ele eu fui. Não fui. Eu queria saber uma coisa, os Mamonas estavam todos eles, a senhora via a escuridão danada? Todos eles com o rosto coberto de fumaça. Então, mesmo a senhora avisando... eu cheguei a falar, agora não ia em casa, que eu não sabia, eu não cheguei nem conhecer eles pessoalmente. Nesse caso, a senhora avisou para quem? Eu Eli Correia, comentei, mas não fui falando. Eli Correia? É um radialista. É um radialista. Do jornal, da Rádio Capital. Eu sei. Da Rádio Capital. Agora, eu acho o seguinte, se a senhora... Há quanto tempo a senhora viu isso? Uns 2 meses antes. Quando eu não conhecia eles pessoalmente, na sacada da minha casa, como eu faço o livro, né? Eu estava escrevendo e vi aqueles rapazes cantando, né? Na televisão. Aí eu olhando assim para ele, me deu um mal-estar tremendo, que eu fiquei olhando, eu vi começando a subir aquela nuvem todinha e cobrindo o rosto dele. Mas o Eli Correia, tendo acesso para a rádio, não, eu só falei, eu falei de um grupo, que estava fazendo famoso, que estava em fama, era começo da carreira dele. Mas ela não falou o nome deles, não? Não comentei o nome deles. Não falou o nome deles. Por quê? Não comentei. Porque as pessoas não acreditam, não adianta você estar falando correndo atrás. Mas quem acompanha as previsões minhas sabe que eu dou todo fim de ano o que vai acontecer. Então a senhora poderia dizer agora se alguma coisa vai acontecer com alguém assim, de muito famoso? Daqui de dentro? Da agora ou de pessoas de fora? Tem alguém aqui da RTV? Não, daqui de dentro pode falar nada. Não, aqui de dentro... Por favor. Não, pode falar. Dá uma zerada. Não tô vendo nada. Peraí, calma. Eu não quero papo, não. Vai ter alguma coisa aqui na RTV? Olha, se tivesse alguma coisa, teria me aparecido aqui na frente. Então não tem nada aqui na RTV? Não tem nada. E fora? E fora não. Coisa ruim agora, eu não tô vendo nada para me prever qualquer coisa ruim. Coisa ruim está só acontecendo lá em Brasília, que eu também dei do presidente da República. Mas, Mãe Diná, no caso... É lógico, tá? Vocês não acompanham as previsões minhas. Que foi dado na Globo, o Antônio Carlos, dia 13 de dezembro, que eu falei que todos esses acontecimentos em Brasília, o que ia acontecer. Coloca aí o próximo tema que ela vai falar sobre isso. Próximo tema. Assunto:
Em dezembro de 2004, Mandiná afirmou que o presidente Lula teria problemas no seu governo por causa de terríveis desavenças políticas. Mas, afinal de contas, o presidente Lula está ou não envolvido com o esquema do mensalão? Responda, Mandiná, sim ou não? E ainda neste programa, Mandiná revela quem será o campeão da Taça Libertadores da América, São Paulo ou Atlético do Paraná. Você vai ficar sabendo no Super Pop desta noite. Bem, mas será que não é normal todos os presidentes terem problemas? Teve, mas não tão grave como está acontecendo agora em Brasília. Porque você vê, está envolvido, quando eu dei a previsão, dei 2 vezes para a Globo, até a semana passada eu dei, várias coisas que eu dou todo ano para a Globo. E dessa previsão eu dei que ele teria que ter muito, muito cuidado, que pessoas do partido dele e pessoas que comiam com ele na mesa dele iam apunhalá-lo pelas costas. Agora, cada um que entenda da maneira que queira. O que aconteceu com o olho roxo? Aquele foi machucado do rapaz mesmo, como é o nome dele? É o Roberto, né? É. Do Robert Jefferson. Então, mas ele se machucou, não foi surra, não, que muita gente começou a dizer que era pancada, mas não era, não. E ele será reeleito? Você veja bem, se você está fazendo uma coisa, você apresenta algumas provas certas, jamais ele poderá ser cassado, não é verdade? Só se a lei também agora mudou, esteja diferente, porque o Collor, por menos coisas que fez, foi cassado. E outras pessoas também ligado lá a Brasília. Então, se as pessoas, muita coisa que ele está falando, estão se comprovando. Se comprovar, ele jamais pode ser cassado. Você não tem medo de falar assim de autoridades, do presidente da República, não, do porque Roberto veja Jefferson? bem, o Lula, se tivesse me ouvido, em vez de muitas viagens que ele está fazendo, tomava mais conta do seu rebanho, que seria melhor, para ele ver quem são os amigos dele, verdadeiro, porque aí não adianta chorar depois que o outro bate nas costas avisando o que está acontecendo. Quem será o próximo governador de São Paulo? A senhora tem condições de saber? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Se o Lula para a reeleição não ganha... Não ganha? Não ganha. Não ganha, não. Não a não ganha. ser que ele mude muita coisa. Até esse momento não ganha. Não ganha mesmo. Agora você veja... Pergunta. Primeiro que eu sou contra o Lula num detalhe. Ele é corintiano, eu sou palmeirense. Bom, aí é uma coisa que não tem nada a ver. Segundo é o seguinte, Mandiná, a senhora tocou num lance de política. Eu queria fazer uma pergunta para a senhora. A senhora foi candidata a vereadora, não foi? Perfeito. E a senhora teve poucos votos. Pouco porque eu saí para ajudar um candidato. Então eu quero perguntar para a senhora. Então, na realidade, se a senhora faz previsões, a senhora consegue fazer uma previsão para a senhora? Faço, e foi Por contra a que minha a senhora não vontade. foi eleita? Não fui porque uma eu desisti na metade do caminho e Então, outra... isso daí pegou mal para a senhora, porque ficou todo mundo falando na época que a senhora, como não foi eleita vereadora, a senhora não devia ter se candidatado. Veja bem, acho que aí Não podia cada saber um se pode ia ganhar ou pensar, não. cada Lógico. um pode pensar o que quer, o que Perfeito. interessa, o que eu penso, e eu saí mais para Mas ajudar eu um só queria candidato. saber, não, mas eu só queria saber Mas- se a Acompanhar senhora, o por candidato. exemplo, faz uma previsão para a senhora. Consegue se beneficiar com isso? Não. Você fazer uma previsão sua e com isso Para você mim lucrar não, com não, isso? não. Olha, eu vou te contar previsões até da família minha, da minha família, coisa que aconteceu, eu tive contando para o Magrão. O que aconteceu com pessoas da casa, que aconteceu, eu avisei antes a minha família. Vamos pro próximo Pessoas tema. da Coloca aí. família. Próximo tema. Assunto. Dia 6 de junho de 2005, o ex-goleiro Edinho, filho do Rei Pelé, foi preso junto com mais 17 pessoas após investigação do DENAC. Edinho foi indiciado por associação ao tráfico de drogas. Mandiná, qual é a ligação entre Edinho e o traficante Naldinho? O filho do Rei Pelé será condenado? E ainda neste programa, Mandiná revela quem será o campeão da Taça Libertadores da América, São Paulo ou Atlético do Paraná. Você vai ficar sabendo no Super Pop desta noite. Mandiná, Edinho vai ficar muito tempo preso?
O Edinho Ele vai ficar muito tempo preso? vai sim. Quanto tempo, mais ou menos? Olha, não vai sair tão cedo, não. Não vai acontecer igual essa outra Suzane que aconteceu de ficar 2 anos e pouco. Que foi uma coisa erradíssima, mas será a lei do país. A gente já vai falar disso também. Ele é usuário ou ele é traficante? De acordo com a senhora? Ele tinha amizade com essas pessoas. Se as pessoas têm amizade, alguma coisa existe. Então, não posso confirmar que ele é traficante. Agora, essa semana, o Edinho vai a júri popular acusado de homicídio. Ele vai ser condenado? Não. Não vai ser condenado? Não. Que bom pro Pelé, né? Se realmente O Pelé está doente, você sabe disso, né? O Pelé está meio doente, devido a todos esses acontecimentos. E o Pelé vai ficar bem? Vai melhorar, mas ele não está bem de saúde, não.